cara está trabalhando aqui. Ele não vai falar do time lá de Açores, do time e nem me parece estar sendo negado outros problemas sociais que haja em outros países, na própria Europa. Eu de verdade, eu não senti isso. Enfim, eu acho que... é aquela coisa do outro falar da gente e a gente falar da gente. Porque acho que toda a gente tem... Só eu posso falar do meu filho, né? O vizinho não sociais, pode. Elas são imensas e uma delas é o nosso nível educacional, né? No geral, assim. E isso chega para, de alguma maneira... Quantas vezes a gente não fala, pô, esse jogador carece de uma família melhor estruturada ou de um nível educacional melhor. E hoje os clubes me parecem investir cada vez mais nisso também, em formar o jogador, em paralelamente que ele trace um caminho na escola para poder jogar. Isso é uma preocupação que cada vez mais existe. E isso faz parte da formação. Então, eu acho que ele não me pareceu falar só no Brasil é assim. Ele me pareceu fazer um diagnóstico que é a impressão dele. Onde ele está trabalhando, do local onde ele está trabalhando. Eu acho assim, só que é importante a gente deixar bem claro do que a gente está falando. Eu, particularmente, não li os textos, eu não sei nem se foram textos ou se foram falas em lives depois do Menon. E do Mauro, César, que são os jornalistas apontados que são as duas coisas citadas pelo Palmeiras. Isso. Eu realmente não vi e não consigo tecer nenhum comentário a respeito do que foi dito ali. E acho que, infelizmente, no Brasil, e isso vale para o Brasil e não só para o futebol, a gente tem tido muitas vezes não sei se é o caso, tá? Repito, não sei o que foi dito. Mas a gente está muitas vezes no Brasil caminhando para essa solução sempre jurídica. Eu acho que debates, ideias, discordâncias, elas têm que ser feitas, elas têm que ser levadas a cabo, as notas têm que ser soltas. Você pode pedir o direito de resposta, você pode dizer, bom, se você não me dá o direito de entrar no seu programa ou de dizer isso, ou de dar uma entrevista, ou de falar na live, ou de escrever no seu blog, aí sim eu vou procurar. E acho que isso muitas vezes não tem acontecido no Brasil. Dito isso, eu me lembro que a gente estava no ar quando o Abel falou o que falou. Uhum. E a gente voltou para essa mesa aqui... Concordando. E todo mundo aqui foi unânime, né? Eu não me lembro exatamente quem estava na mesa, mas foi unânime. Todo mundo concordou com o que ele disse. Porque o que o Abel disse, a gente já disse 40 vezes. Que, infelizmente, a gente tem esse problema no Brasil, que é um problema que vai, sim, para além do futebol, é um problema educacional, é um problema histórico, é um problema da formação cultural dos jogadores. Infelizmente é assim, infelizmente esse é o nosso país, infelizmente essa é a nossa realidade. E por que o Abel não pode falar? Porque ele é português? Porque aí a gente precisa ver se a gente não está invertendo a coisa, entendeu? De novo, eu estou falando de muito comentário que eu vi em rede social e tudo mais. Sim. Se referiram a ele como um colonialista. Exatamente, tipo de coisa. exatamente. Sim. Porque aí você está usando a nacionalidade do cara para dizer que ele pode ou não pode falar coisas com que, de repente, você mesmo concorda. Então, é o que o Léo falou. Só porque ele é estrangeiro, ele não pode falar aquilo que talvez você mesmo concorde. Eu já ouvi de gente... uma vez eu entrevistei um dirigente da Inter, numa época que a Inter contratava muitos argentinos, a Inter de Milão, e não contratava brasileiros. E eu falei, por que essa escolha? Enquanto outros times, como o Milan, tem a tradição de contratar brasileiros, a própria Roma, na época, tinha a tradição de contratar brasileiros. E ele me falou, evidentemente, isso ele, né, sendo diplomático e tal, mas nas entrelinhas ele estava dizendo, a gente confia menos por uma questão estrutural e educacional do Brasil, a gente confia menos, a gente já viu muito mais caso do brasileiro chegar aqui e ter dificuldades, e não ter complicações para se adaptar, e isso acontecer menos com os argentinos. E não por acaso acontece um fenômeno inverso aqui no Brasil, né? Não são poucos jogadores sul-americanos, né? Porque europeus é muito pouco, que chegam aqui e rapidamente assumem um papel de liderança. Sim. Né? O gringo vira capitão e vira identificado. Por quê? Porque tem uma questão de formação ali diferente. E eu acho que o Abel poderia ser um treinador desinteressado com as questões do Brasil. Ele podia vir, fazer o trabalho dele, pegar o salário, renovar o contrato que foi muito bem renovado, pegar o dinheiro dele e depois ir embora. Mas não, eu acho que eu vejo o interesse dele em tocar em pontos
para que se discuta a melhoria, e não só dos jogadores, né? Inclusive, ele sai em defesa dos técnicos brasileiros, né? Porque ele faz parte de um grupo de treinadores estrangeiros que chegaram aqui e venceram, e isso acaba significando que os nossos são ruins. Nós falamos que os nossos são ruins. E ele já cansou de vir a público e defender os técnicos brasileiros. Não, qualidade, não, competência, não tem passaporte. Ele Citando, fala isso. inclusive, citou o Barbieri, do Bragantino. Assim, na boa, já não é mais esse corpo estranho, né? Que era um técnico estrangeiro aqui, nossa, ou técnico estrangeiro. Então ele toca no Onde você ponto tem do- quase, pô, às vezes é meio a meio, pô. É que Toca no talvez ponto ele de fale calendário, de maneira né? mais incisiva, Toca no né, ponto de Zupac? treinadores, toca no ponto de arbitragem e toca no ponto de jogadores. E esse ponto de jogadores é um ponto muito importante, porque era muito mais fácil o Gabriel Veron receber uma chuva de pedradas pelo que ele fez e ser chamado de antiprofissional, de vagabundo, de baladeiro, de cachaceiro, quando a questão ela é muito mais profunda, né? É uma questão social, né? É uma questão social. Por que a gente vê tantos jovens atletas brasileiros exagerando, os jovens para falar os que ficam aqui, né? Porque os outros foram embora. Exagerando na noite, mostrando um desleixo aqui, outro... Porque a gente vive num país onde há uma discrepância social muito grande de um modo geral, os atletas de futebol vêm das camadas menos favorecidas da sociedade, do ponto de vista econômico, social e educacional. De repente, eles têm tudo e não é fácil administrar. Não é fácil administrar para ninguém. Para quem tem uma ascensão tão rápida e tão meteórica, e eu estou tomando todos os cuidados do mundo para não ser indelicado em nenhuma frase nesse assunto, mas isso gera uma questão de administração e não é fácil.